Leva com ele essa terra fértil, que é para sempre prosseguir essa caminhada, que é caminhando que o caminho vai aparecendo. Vou pedir para a senhora mostrar um pouco das artes que a senhora já fez até agora, passar a mostrar para a gente aqui o que era e o que a senhora traduziu aqui. O que era aí no astral e o que chegou aqui. Isso. Este senhor, ele também, a quem eu pertenço, esse trabalho, que é um grupo grande, então aos poucos eles vão se apresentando. É tipo assim, conforme o meu mérito, eles vão se apresentando. Eu sei que tem mais para se apresentar, porque eu sinto, mas ainda não se apresentaram. Então, além de se apresentar durante o trabalho, ele se apresentou num sonho. Então é como se ele pegou a minha mão, esse senhor pegou e ele falou assim: eu te protejo. Então tem trabalhos muito difíceis, trabalhos que levam a resgatar almas que estão em profundezas que eu nunca imaginava. Então esse senhor, ele tem um nome, é ele que me conduz a alguns resgates, que ele faz esse tipo de trabalho, ele me protege para trazer essa alma, tirar essa alma do local escuro onde ele está. Então, para esse tipo de trabalho, é com ele. Tá certo. Vamos ver o próximo. Então. Muito obrigado. A qual é muito respeito. Graças a Deus. Olha aí. Esse senhor é também um guardião, também é para outro tipo de trabalho, também faz parte da pictografia, é dependendo do consulente que senta ali, é ele que vem. Então é a parte mais material da coisa, de conquistas, da parte conquistas materiais e também a conquista ele freia o que não é o puro. Olha aí. O contrário da pureza é o que ele tenta fazer. Então, certas limpezas que é necessário fazer, algumas limpezas muito pesadas, que é necessário usar certos elementos, as ferramentas que eles têm, então eles cortam certas correntes negativas para que tal mal, né? Tal não cresça, ocasião, não cresça. Então ele corta o que é o contrário da pureza. E ele permitiu saber o nome? Pode ser revelado? Então, nesse momento, nenhum deles, acho que só um, tem a permissão. Tá certo. Que assim seja. Que assim seja. Vamos ver o próximo, então. Graças a Deus. Só uma observação desse guardião, quando ele pediu para eu fazer a pintura dele, ele pediu para eu pegar um pincel largo, e pegar a tinta vermelha e fazer
mirar como se fosse um punhal na tela. Ah, Então ele fez assim, no momento certo, num dia certo, num horário certo, ele pediu para que eu fizesse. nossa. Aí eu fiz como se fosse um punhal e o pincel foi e marcou 3 pontos. Pum, pum, pum. Não sei como. Nossa. Em vez de pum e caiu o pincel, né? O pincel pulou 1, 2, 3 e caiu no chão. Aí eu falei, como eu vou começar essa pintura? Aí fiquei uma semana. Uma que eu fiquei assim, como que o pincel deu 3 vezes, pá, 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 naquele vermelho. Aí, naquela semana veio sonhos de como dar início. Aí foi onde eu iniciei a pintura dele. Que lindo. Nossa. Olha aí. Esse é um guardião. Aham. A todos eu tenho muito respeito, mas eu tenho muito carinho por ele. Ele vem trabalhar aqui, mas o médium que recebe ele é o Flávio, meu marido, e ele me ensinou muito. Então é como se ele foi um dos primeiros, ele que foi abrindo a minha cabeça de pedra, como se ele foi Lapidando ali. como que é aquela talhadeira, né? Nossa. Ele que foi abrindo a minha consciência É. para o que vinha no depois, Certo. né? É isso. Muito obrigado. E ele é muito prático, rápido, objetivo e não tem rodeios. E eu tenho uma eterna gratidão por todos eles, por ele, carinhosa mesmo. Que assim, muito Obrigada. obrigado. E eles todos que estão aqui permitiram, né? Sim, Porque tem outros que não têm permissão não tem. nem de fotografar, nem de filmar. E Outros quadros, né? Não Claro. sei porquê. Chegam quadros que eles não permitem nem Não, fotografar e nem não. pintar. E às vezes eles vêm aqui, a pessoa pede, pinta meu guardião, e eles não deixam. Não deixam. Não deixam. E você vê eles, mas eles falam Sim. não. Não, eles não deixam. Então eu só pinto o qual eu tenho permissão. Aí vai o tempo. É, Talvez esse ano não, ou ano que vem, ou 10 anos, eu não sei. O Claro. tempo é deles. sim. Esse é um guardião. Seu sete encruzilhada Uhum. é quem abriu o portal para esta nova legião desse trabalho aqui na Umbanda. Não é porque essa mediunidade, eu estagiei em outros locais, mas respeitosamente é como se cada religião tem uma linguagem. Então o astral respeita a linguagem de cada crença, da consciência de cada ser humano. Mas o astral é um só. Só que eles vão mudando de roupagem conforme as religiões. Então, o Senhor Sete Encruzilhada, quando dei início à Umbanda, o primeiro que eu vi foi ele. Eu falei, nossa, quem é esse senhor? Que brilho, né? E a roupagem diferente, eu nunca tinha visto. É um chapéu enorme com símbolos dourados na roupa, em volta do chapéu. Eu não tinha noção o que eram os símbolos. Até hoje eu não tenho noção, tenho muito o que aprender, né? Tá. Claro. Então eu só repasso o que eu vejo. E um dia, o Flávio incorporado nele, Ah, aí ele comentou
vou abrir esse portal para um trabalho que você vai fazer. Isso foi em 2008. Nossa. Né? Desde então, quando ele abriu esse portal, aí começou a se apresentar espíritos de roupagens diferentes que eu nunca tinha visto. Né? Então vem chinês, vem outro com uma roupagem diferente, vem outro com cocar, com penas, aí vem outro com... vem senhoras lindas com vestidos longos, com aparatos, com colares ou dourados, com saias longas. A falange dos pais velhos, né? Os pajés, os pretos velhos, as vós, que e o amor é tão grande. Eu falei, eu tenho que agradecer. Se eu pudesse pintar vocês todos, quem desse um dia eu ter a permissão de pintar todos eles. Um dia, quem sabe, né? Eu pintaria. Porque ele só traz para nós ensinamento de amor. Então, eu estou engatinhando, então é tudo por etapa. Ele vai me mostrando, olha, agora você vai fazer isso. Agora você vai fazer aquilo, juntamente com os demais guardiões. Então eu só tenho para agradecer que eu tenho muita proteção de todos eles, e eu só peço gratidão, só tenho a agradecer a todos eles. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Sim. Graças a Deus. Qual que é o seu nome? Silvia Contardi. Fala um pouco da sua história até a gente chegar na pictografia. Eu cresci num lar kardecista. Minha mãe, a Dona Nazarete, nos evangelhos do lar, ela reunia a família e fazia parte doutrinária, desenvolvimento da mediunidade dos filhos. Aí ela colocava papel, lápis, e aí na hora do desenvolvimento eu vinha só imagens na minha cabeça. Aí eu perguntava para ela, mãe, eu não tenho vontade de escrever. Como meus irmãos, eles escreviam, outros sentiam. Eu tenho vontade de desenhar. E eu já gostava de desenhar. Aí eu desenhava, foi isso. E depois de uma época eu desenhava e vinha o pensamento, a imagem de alguma pessoa encarnada. Aí eu tenho vontade de entregar esse desenho, posso? Podia. Então teve esse tempo. Então a minha mãe respeitou a mediunidade de cada filho, e isso nós recebemos isso, a mediunidade, com leveza, com naturalidade. Claro que eu tinha muito medo quando eu via de olhos abertos. Então, eu tinha muito medo quando aparecia uma alma, um espírito, até um animal, um cavalo branco dentro do quarto, que eu fiquei assustada, né? Um cavalo, mas ele era lindo, só que eu era criança. Um cavalo branco dentro do quarto. Aí mãe, eu não quero mais ver. Aí teve um dia que ela pediu, numa sessão no centro, que bloqueasse por um período as visões de olhos abertos. E não vi mais, depois da adolescência, assim, não vi mais, e até hoje não vejo mais de olhos abertos. Vejo de olhos fechados, que eu não sei qual que é melhor, né? Porque eu lembro que eu fechava os olhos e ficava orando e falando, vai embora, eu não quero ver, né?
era isso. E eles respeitavam e iam embora, eles só queriam se comunicar, né? E agora não tem jeito, eu fecho os olhos, por sim, por não, eu tenho que chegar e falar assim, o que vocês precisam, porque é diferente, os meus pensamentos, eu escolho o que pensar. Eles vão embora, vem outras imagens, mas em se tratando de espírito, eles ficam lá. Enquanto eu não dialogar e ver do que se trata, da mensagem, eles ficam ali, né? Então eu tenho que... Aí eu aprendi, com o passar do tempo, e com o kardecismo, agora com a Umbanda, eu fui aprendendo a lidar com todo esse movimento dos espíritos, das almas se comunicando e com essa mediunidade diferente, né? Que passa um filme na minha cabeça e depois concretiza com um desenho que se forma numa terapia, num condicionamento, direcionamento daquele desenho. E é isso. Isso foi uma trajetória, não foi fácil, não foi fácil. Mas eu tenho muito a agradecer porque a cada desenho que eu tenho permissão de fazer, eu aprendo muito. Eu sou a primeira a ser beneficiada. Com saúde, com crescimento como alma, como pessoa, no modo geral, né? Em tudo. Eu sou a primeira a ser beneficiada. Certo. Como a senhora desenvolveu sua capacidade de traduzir aqui em pintura aquilo que a senhora via? É como você entrar numa escola e começa com A, E, I, O, U, depois A, B, C, D, F, G, escreve uma... Então foi, eu vejo assim, né? Mas como eu sempre gostei de desenhar, fiz educação artística e desenho, tenho aula de pintura com Pedro Grava, então a minha habilidade de desenho facilitou esta comunicação. Tudo bem que essa maneira, com as mãos, eu não tenho aquela sutileza, leveza como tem um pincel. Mas nesse caso aqui, é necessário que seja com as mãos, porque conforme vai com o movimento, mais as tintas, mais a essência, durante a pintura, o que eles estão fazendo? Eles estão irradiando a energia que é necessária para aquele material, para depois dar a função que é necessária. É isso. Viscardi. Vis com C. Com V. De 1980. Você é pisciano. É. Posso me concentrar? Pode sim, Vai senhora. levar um tempo. Fique à vontade. Está aparecendo um sintonizador de rádio, uma rádio antiga, aqueles aparelhos antigos que tinham uma frente com os números embaixo, em cima, e aquela faixa no meio dividindo, né, um risco na horizontal. Sim. E aquele ponto onde você regula, sintoniza, ele vai para a esquerda e vai para a direita. É como se alguém estivesse regulando uma voltagem, uma sintonização, e aquele ponto, o marcador de sintonia,
vai indo para a esquerda e para a direita. E que ao mesmo tempo, como se fosse aquele marcador de coração, aquela voltagem, eu não sei o nome daquele aparelho que tem um visor onde marca os batimentos cardíacos. Sim. Ele vai passando e o ponteiro do sintonizador de rádio, ele vai procurando um canal, como se estivesse em busca de uma sintonização perfeita. Sim. E aí, mudando de imagem, aos poucos vai aparecendo um senhor com uma batina de padre, só que ele é todo branco. Essa batina toda é branca. Ele tem uma barba que vai afunilando, uma barba branca, um rosto levemente comprido. Ele é careca, mas tem um pouco de cabelo nas laterais. Um semblante bem tranquilo. E ele está com as mãos em oração, bem em frente, o seu rosto perto do nariz. Ele está de olhos fechados e dá para perceber que entre os braços dele, nessa posição de oração, tem um crucifixo de metal, prata. E bem no centro desse crucifixo tem um círculo. É como se fosse um anel fundido bem no centro da cruz. E no meio desse anel, no centro do crucifixo, tem um cristal de rocha. E esse cristal de rocha, ele tem várias faces, e conforme ele vai girando, vai mostrando várias cores, como se fosse um arco-íris. O cristal vai girando e vai refletindo uma cor de cada vez, como se fosse um prisma. Que mais adiante, no ar, ele se forma um triângulo. Um triângulo de arco-íris. Observando este arco-íris em forma de triângulo, ao redor tem outras luzes que sobem, todos na vertical, luzes de fachos brancos, e que lembra muito nessas faixas brancas cristais, muitos cristais.
poucos ele vai abrindo as duas mãos que estavam em oração e vai ficando com as mãos espalmadas bem adiante do rosto dele. E nas mãos dele é como se fosse moedas. Eram pedras que viram moedas e essas moedas vão se transformando em uma areia grossa. E dessa areia grossa, uma terra, que quando se forma uma terra, ele vai abrindo as palmas, ele vai separando e essa terra vai caindo, vai caindo, vai caindo. Como se das mãos dele brotasse terra. Uma terra, ela é úmida. E essa terra vai caindo bem perto dos pés dele. Ele está com um par de chinelos bem simples, de couro, que dá para perceber os pés, que ele tem uns pés bem surrados de andarilho, uns pés cheios de terra, sujos de andar na poeira, em vários caminhos. E essa terra vai caindo na frente dele. É como se, engraçado, ele jogando uma terra fértil em cima de uma terra muito batida, uma terra onde ele está pisando, uma terra dura, que precisa passar o arado, uma terra seca. E ele jogando essa terra fértil nesse caminho de terra dura. E agora aparece a ferramenta do arado, aquelas lâminas que ficam círculo, né? Eu acho que deve ser um tubo principal que segura essas lâminas e que vai passando nessa terra dura e forçando essa terra seca, dura, a ficar mais fofa. Mas esse arado está fazendo isso com muita força, muita força numa terra muito dura. E esse senhor, este espírito, está ajudando nesse arado e ao mesmo tempo ele joga a terra dele para misturar nessa outra terra seca. E o arado vai continuando nesse caminho duro. E aparece ele dando uns passos por vez, com os pés dele cheios de areia, cheio de terra. E ele sempre em sentido de oração, oração, oração. E ele está me falando que ele está sempre com você, Jefferson. Sempre está ao seu lado. É como se o seu caminhar é o caminhar dele e o caminhar dele é seu caminhar nessas estradas.
ele leva com ele essa terra fértil, que é para sempre prosseguir essa caminhada, que é caminhando que o caminho vai aparecendo. Aparece numa esquina de uma cidade, uma rua, uma curva bem fechada de uma esquina. Não é asfaltada, é de terra, uma esquina larga, mas ela é uma curva de 90 graus, e dá para perceber como se adiantasse muito um filme, o movimento de pessoas que andam, que vão e voltam nessa rua, que vão, desaparecem nesse ângulo e voltam, um movimento de vai e volta muito rápido, como se o filme estivesse acelerado, e que o sol nasce e depois se põe, e a mesma visão na esquina desse ângulo dessa rua. E bem no canto do grau dessa esquina está esse senhor, porque ele está mostrando que se ficar no canto oposto dessa esquina, ele terá a visão dos dois lados, do lado esquerdo e do lado direito. Ele está do outro lado da rua, onde tem a visão de frente dessa esquina, porque o lado que eu estava, eu só enxergava um lado da rua. E ele está mostrando do lado onde ele está, que é onde se encontra, onde saem essas duas ruas de 90 graus, ele consegue ver os dois lados. E aí ele abre o braço, um braço indicando a rua, uma rua do outro lado e a outra rua do outro lado, no ângulo de 90 graus. E aí, como se em cima dele abrisse um grande chuveiro de água, e que essa água é uma água que brilha e que vai espalhando na rua e umedecendo aquele chão de terra dura. E ele continuando com os braços abertos dos dois lados de cada rua, e aquela água espalhando nas duas mãos de cada lado da rua. Aquela água seguindo, em forma de luzes, e a terra absorvendo, absorvendo como se estivesse com muita sede, com muita carência de água, absorvendo toda a água querida. Até que ele diminui a água e a terra fica com uma cor de umidade, terra úmida. E assim dá para perceber que a terra ela vai ficando mais mole, mais molinha. E as pessoas que passam por ela, as mesmas pessoas, começam a diminuir o ritmo
os que passam na calçada, os que atravessam a rua, começam a diminuir de ritmo, como se estivesse desacelerando e pisando naquela terra úmida com mais calma, com um ritmo mais tranquilo, com um ritmo de paz. Então, dá para perceber que agora até uma carroça dá para passar com um cavalo levando uma carroça, como se fosse uma esquina habitada com pessoas, mas com ritmo mais tranquilo, por causa da terra que foi cuidada e foi umedecida. Agora esse senhor, ele traz uma lamparina na mão e junto na lamparina tem uma enxada. Aí ele estende o braço como se tipo presenteando essa lamparina e essa enxada. E aí, daquela batina que ele tinha, agora ele está com um chapéu de palha, como se para proteger do sol, uma barba mais cheia e com uma roupa de um camponês. E ele pede para desenhar a você essa luminária e essa enxada como um presente para você prosseguir com o seu trabalho. Oh. Que lindo. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Vou colocar a essência de heliotrópio. Heliotrópico. Heliotrópio. Heliotrópio. Alecrim. Mirra também vai. Alecrim. Mirra. Então são 3 essências. Sim. No seu caso. É como se esse movimento é a estrada. Então aparece uma estrada, assim, sabe? Sim.
Aquela água que escorre naquelas estradas secas, é essa água aqui, ó. Então imagine que energeticamente é aquela água que vai escorrendo, água de luz, Sim. para preparar todos aqueles os caminhos duros, sabe? As terras duras. Sim. Então é isso que eles estão mostrando. Certo. É que não dá para quem está no lado de fora não dá para perceber, mas é jogando água. Sim. Aquela água que brilha. Agora ele pede para colocar a lamparina, sabe? Sim. Esse movimento aqui é de expansão. É como aquele som que está querendo sintonizar para expandir. Então a água, o som, a luz, ritmo, movimento. Oh. Uau. A alça da lamparina. Pra você pegar a lamparina aqui. Agora é a enxada que ele pede para fazer. Um cabo de laranja, cor de laranja.
aqui a terra. E essa enxada tá fofando, sabe? Graças a Deus, que assim seja. Tem a lamparina e a enxada. E para onde você for, é para levar esta tela com você. Na mochila, se quiser a cada entrevista sua, deixar ela do seu lado. É o presente desse guardião que sempre está com você para esse lindo trabalho. É de muita responsabilidade, mas ele está junto com você, te guiando sempre na luz. Que assim seja. Graças a Deus. Graças Muito a Deus. obrigado. Eu que agradeço, nós agradecemos. Louvado seja. Graças a Deus. Eu vou colocar ali para secar, Sim, tá bom? sim, claro que E aí sim. tem o Silvio para passar agora. Tá bom. Então, fala um pouco dessas imagens que estão aqui, que as pessoas estão vendo para poder compreender. A gente fez, num primeiro momento, uma pictografia para mim, para eu vir e ver como era. Sim. Né? E aí, daquela pictografia, surgiu um quadro como esse. E daí, depois, surgiu um segundo momento, que é um quadro como aquele. Sim, esse no caso é o guardião a quem você pertence, Sim. que faz parte do seu trabalho. Aham. Então, qual que você quer saber primeiro? Assim? Vamos falar dele que veio antes dessa, né? Sim. Vamos lá. Então, naquela primeira pictografia que você fez, eu sei que com o tempo vai desaparecendo Claro, tá a tudo gravado. história, Sim. mas ele apareceu, deu permissão para ser pintado, nem todos dão permissão, justamente pelo seu trabalho. Então, é um senhor, um sacerdote, com muita sabedoria, muita luz, um guardião, uma seriedade e uma gratidão. E aí ele estava de olhos abertos. Aí quando ele fechou os olhos, né, e se posicionou em oração e em agradecimento, até você, que eu comentei, né? Sim. Ele está de olhos abertos. Pergunta para ele se ele pode deixar os olhos abertos. Pois é. Aí ele não abriu os olhos. Eu vi que os olhos deles tinham a cor certa, mas o propósito era esse mesmo, de que esse seu trabalho, ao pisar dentro de um templo, seja feito de mármore ou seja feito de sapé, é um templo. Então o respeito e o amor e o astral que rege ali para o trabalho em comum a todos, não importa crença, cor, não importa. Então ele está de olhos abertos. O principal é a caridade que você vai fazer. Então Fechado. A sua missão é essa, pisar em cada templo com os olhos abertos e sentir o que o coração fala e agradecer muito. Então ele tem essa... Pisar em cada tempo com os olhos fechados, você fala. Isso. Claro. É isso que eu falei. Não, você falou aberto, mas tá bom. Desculpa, minha cabeça ainda...
Então é Não em cada está lugar, com os olhos com os fechados, olhos fechados. com a gratidão e a Gratidão felicidade por e a aquilo que foi dado. alegria desta oportunidade, a alegria de cada oportunidade e o agradecimento da realização de cada momento, de cada realização de cada terreiro, de cada templo. Vamos falar em templos, né? Sim. E toda a história, né? Que ali tinha um crucifixo. Dentro daquele crucifixo tinha o quê? Um cristal que ele brilhava. Ele brilha, né? Sim. Que aqui está é uma foto, é uma pintura Sim. que não se mexe. Claro. Mas lá é tudo em movimento. É um cristal Sim. que de um lado entra uma luz branca, Uma luz branca. como um prisma, e do outro sai um arco-íris. E formava um triângulo que na cabeça dele, esse aqui, Sim. refletia uma outra luz que mais você imaginando, ali se encontrando esse outro arco-íris e ali formando esse círculo, esse triângulo, né? Sim. Daqui. E o outro triângulo que vem do alto. Uau. O triângulo tem várias simbologias, né? Se falar só do triângulo aqui, nós vamos levar Claro. várias horas. Sim. Mas, e aí também cabe a você refletir, meditar com você, que ele vai passando com o passar do tempo, Sim. os ensinamentos. Como um senhor já idoso, sábio, a sabedoria, Nossa. o amor, a gratidão, a coragem, porque ele está bem aqui nesse plexo, onde a gente digere as emoções, né? Esse chakra, o chakra da coragem. Vamos, né? Vamos lá. Precisa de muita coragem para fazer o que você está fazendo. Sim. Né? Nossa. E essas pontas aqui na cruz. Na cruz, indicando como pontas de espadas, como uma defesa. Claro que você precisa de defesa, que você nós podemos encontrar sim, mas também podemos encontrar muito não. Claro. Claro que nós temos forças contrárias, todo Sim. mundo tem forças positivas, forças negativas. Então, na sua caminhada, na sua peregrinação, você precisa ter sua proteção. Sim. E essa proteção é crística, né? A gente sabe que Jesus Cristo, a representação dele vem na cruz. O cristal é um elemento, né, das rochas, é um elemento que faz parte do início da Terra. Nossa. E traz um DNA de toda essa história, trajetória da formação do planeta, os cristais. E cada um nessa sua história está plasmado ali, ele reflete muita sabedoria, força, muita coisa. Então tudo isso daí é como se é um arsenal para você prosseguir nessa sua caminhada. Uau. E o triângulo, né? Pensar, falar e agir no mesmo equilíbrio. Nossa. Que é a conquista de cada um. Não adianta você pensar numa coisa, falar outra e agir outra. Sim, aí claro. Está em desequilíbrio. Então a sua meta, como a meta de todos, é esse triângulo. Claro. Ser aqui, como tem dois triângulos, né, um apontando para baixo, dizendo ser aqui embaixo tudo aquilo que a gente é lá em cima a partir dessa conexão. Sim, Uau. também. E aí o triângulo de cabeça para baixo e outro de cabeça para cima, eles juntos formam uma estrela de 6 pontas, né? Sim. E aí, se Nossa. começar a falar sobre os triângulos, tem muita Muito coisa. mistério nessa É. imagem, né? É. Claro que sim. E o arco-íris
Ela... 7 raios. 7 raios. 7 mestres. Sim. Olha. Tem tudo isso. Graças a Deus. E fala um pouco da história daquela pirâmide. Ah, sim. Ah. Ela apareceu, né, na imagem. E eu pintando, quando terminei de pintar esse triângulo no alto da cabeça, que era em forma de luz, as luzes vão se formando. Aí, nossa, ele precisa de uma pirâmide para levar junto com ele durante os trabalhos. Tirar a pirâmide dali, né? Precisava tirar aquela pirâmide dali. E aí, eu fui atrás dessa pirâmide, né? Olha só. Aí, Coloca ali pra gente ver. Olha lá. Deixa eu dar um zoom aqui. Ah, que linda. Olha aí, igualzinha. Meu Deus. Então, eu fui na loja dos cristais. Sim. Quando eu bati o olho na sua... Ah, era aquela. Na sua pirâmide, essa é do Jefferson. É aquela lá que o guardião pediu para eu pegar. Então deu tudo certinho, sincronizado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Deixa eu pegar então, dar um abraço. Vem aqui me dar um abraço, graças a Deus. Louvado seja, Deus abençoe, muito obrigado por tudo. E recebo-a com muito carinho. Pois não, vamos dar continuidade. Vamos. Graças a Deus. E ele está me falando que ele está sempre com você, Jefferson. Ele sempre está ao seu lado. É como se o seu caminhar é o caminhar dele e o caminhar dele é seu caminhar nessas estradas. E que ele leva com ele essa terra fértil, que é para sempre prosseguir essa caminhada, que é caminhando que o caminho vai aparecendo. Ela pede para colocar a essência de rosas brancas. Faz parte dessa terapia. Do amor, da leveza. Dessa energia que muito de nós acaba se perdendo, né? Se afastando dessa leveza, como uma criança. Que sempre está leve, sempre sorrindo. Luz branca, né? No prisma, como aqui, e reflete o arco-íris. E o roda-moinho no oceano.
bombardeando a energia, tudo que é necessário nessa tela. Porque você vai ficar com essa tela assim, onde você for. Não vai querer guardar não. Você vai levar essa tela para você dar continuidade neste vasto e profundo oceano com o diálogo dos espíritos. Então, se prepare, Jefferson. Aliás, você já vem fazendo esse trabalho. Com certeza, esta senhora vai lhe trazer mais notícias. Mais notícias? Isso não quer dizer que vai ser amanhã, pode ser alguns anos. Sim. Ela estará com você. Ou melhor, você estará chegando mais perto dela. Que assim seja. Agora é a espada que ela pediu. A espada. A espada em cruz não é um sinônimo do que as pessoas falam, que é da guerra, isso. Em primeiro lugar, a profundidade. Em primeiro, é se autoconhecer, a profundidade do seu próprio ser, né? A partir do momento que você se conhece, vai em busca do seu profundo oceano, você vai entender o próximo. E a fraternidade, ela vem com mais força, com mais amor.